Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os efeitos colaterais das canetas emagrecedoras. E primeira coisa, a gente tem que saber o que é um efeito colateral do medicamento e o que é um efeito colateral do processo de emagrecimento. São coisas diferentes. Normalmente a gente vê por aí o pessoal confundindo muito isso, tá? Então, o efeito colateral do medicamento, principalmente do Ozempic ou do Wegovy, que é da semaglutida, ele é bem conhecido, né? E os principais são náusea, constipação, pode prender um pouquinho o intestino, dor de cabeça. Então, esses são os principais efeitos colaterais. Ah, pode ter fadiga também, tá, gente? Cansaço. Esses são os efeitos colaterais mais comuns do medicamento, tá? Agora, perda de cabelo, queda de cabelo, flacidez, passe de Ozempic, isso não é um colateral da semaglutida. Isso é um colateral, não é um colateral, né? Isso é um resultado, uma consequência do processo de emagrecimento, da perda de peso, tá? Isso quando essa perda de peso, principalmente quando ela é feita sem acompanhamento médico, ou seja, sem reposição de nutrientes, tá? E eu vou explicar melhor isso agora aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Quando a gente tem um efeito colateral do medicamento mesmo, a gente consegue minimizar esses efeitos colaterais com coisas simples, com orientações simples, tá? Ou com reduções ou espaçamento das doses, tá? Então, se eu tenho náuseas, se eu estou tendo náuseas com Ozempic, doutora, o que que eu faço? E aí, o que que a gente vai analisar nesse caso? Quando que vem essas náuseas? Então, essas náuseas, você está enjoado, tá com aquela sensação de empachamento. Depois que você comeu algo, provavelmente você exagerou, comeu mais do que deveria, ou comeu algo inadequado, tá? Então a gente sabe que gorduras, proteínas mais pesadas vão causar mais essa sensação. E não é pelo medicamento, é porque você está usando o medicamento e comendo algo que você não deveria, algo inadequado, junto, enquanto está usando o medicamento. Nesses casos, qual que é a orientação? Comer algo mais leve, de fácil digestão e evitar passar o ponto de saciação. Saciou, para de comer. Então, se você saciou e segue comendo, ou se você está comendo coisas muito pesadas, isso pode estar causando a sua náusea, o seu empachamento, aquele arroto, sabe, que fica, e não o medicamento. Nesse caso, você corrige esse hábito alimentar que está inadequado, tira isso e mantém o medicamento, tá? Eu brinco com os pacientes, eu falo assim, gente, você só tem colateral de sexta e sábado, né? Então deve ter alguma coisa aí na molécula do Ozempic, da semaglutida, que ela adivinha que dia da semana é. Porque ela só faz vocês terem colateral na sexta e no sábado. E não é isso, né? Porque na sexta e no sábado, normalmente, as pessoas abusam mais, né? Comem um pouco mais, ou vai beber alguma coisinha, né? E isso sim, esse comportamento que acaba gerando esses sintomas, e não o medicamento, tá? Outras coisas que a gente pode ter, fadiga, dor de cabeça. Fadiga, ela pode estar relacionada ou não com o medicamento, então a gente tem que avaliar muito bem também, porque a fadiga, o cansaço, ele pode vir por um déficit de nutrientes. Então, o que que é isso? Eu estou usando o Ozempic, isso está fazendo com que eu coma menos. Se eu estou comendo menos, né, estou consumindo menos calorias, mas eu também estou consumindo menos nutrientes. E essa déficit de nutrientes, essa falta de nutrientes pode causar esse cansaço, essa fadiga, tá? Então a gente tem que avaliar. O medicamento, a molécula sim, também pode. Então a gente tem que avaliar. Esse paciente ele está suplementando? Tá. Então pode ser que seja do medicamento mesmo. Mas no caso das pessoas que estão usando o medicamento e não estão suplementando, essa fadiga, esse cansaço pode ser pelo déficit de nutrientes, pela falta de suplementação, tá? E sempre lembrar que quem faz suplementação via oral tem que ter um intestino saudável, porque se o intestino não estiver saudável, esse nutriente não vai ser absorvido. Então, tudo isso a gente tem que avaliar para poder corrigir, para poder usar o medicamento e não ter esse colateral, tá? Então, se você está usando Ozempic, está tendo fadiga, cansaço, sentiu que superou, a gente tem que dar esse olhar 360 para poder ver, corrigir isso, tá? Quando é do medicamento, a dor de cabeça pode ser do medicamento, tá? Sim.
Mas pode ser porque você não está se hidratando muito bem, né? Tirou ali a fome, você não consegue comer muito, e aí também não consegue tomar muito líquido. Então, isso pode acabar gerando dor de cabeça. E lembrar que a dor de cabeça pode ser um sinal de fome. Então, essa dor de cabeça é do medicamento? É fome? Ou é porque eu não estou me hidratando tão bem assim? A gente tem que olhar para isso. Então, essa dor de cabeça melhora quando você come? Melhora, doutora. Então, essa dor de cabeça podia ser apenas um sinal de fome, tá? Ou não, não melhora. Então, pode ser do medicamento. Normalmente, o medicamento, essa dor de cabeça, ela tende a passar com o tempo e ela pode acontecer só quando a gente tem as progressões das doses e ela é momentânea ali, alguns, né, uns diazinhos, às vezes só no primeiro dia, e depois ela passa, tá? E sempre avaliar o grau de hidratação, se você está tomando a quantidade suficiente de água que você precisa para o seu corpo, tá? Então, esses podem ser alguns dos colaterais. Outro que também pode acontecer é a constipação, quer dizer, prender meu intestino. Mas como eu sei que se meu intestino prendeu ou não? Isso aí vocês também costumam confundir, né? Então, o intestino preso é um intestino ressecado, é as fezes igual o cabritinho, sabe? É um desconforto na hora de evacuar. O que pode acontecer quando eu começo um Ozempic? Você ia no banheiro todos os dias, mas aí com o Ozempic você começou a comer menos. Se você começa a comer menos, você vai produzir menos cocô, menos bolo fecal. E isso pode fazer com que você diminua a sua frequência de ir ao banheiro. Agora eu não vou no banheiro todos os dias, eu vou dia sim, dia não. Ok, isso pode acontecer. O que você tem que olhar é a consistência das fezes. As fezes, ela continua, mesmo você indo no banheiro um dia sim, um dia não, normal, uma consistência normal, continua. Então tá ok, não significa que o seu intestino prendeu. Agora, se suas fezes, que era normal, passou a ser ressecada, igual cabritinho, isso sim significa que o intestino ele prendeu. E aí o seu médico tem que te ajudar a modular esse intestino para ele voltar ao normal, ou pelo menos te ajudar para que você consiga evacuar sem desconforto, tá? Então, isso pode ser sim uma consequência do medicamento, mas pode ser só porque você diminuiu a ingesta de comida, tá? Outra coisa que a gente sempre avalia, né, é se o paciente já tem o intestino preso antes de iniciar o medicamento. Se já tem o intestino preso antes de iniciar o medicamento, a gente também já entra com manobras para ajudar esse intestino a ir funcionando. E lembra, o intestino é importante, porque eu preciso desse intestino saudável para ter uma boa absorção de nutrientes. Se esse intestino não está saudável, se ele não está absorvendo bem o nutriente, a, vou ter uma queda no meu metabolismo, vou ter mais sintomas de fadiga, vou ter a queda de cabelo, vou ter piora da flacidez, que é o que a gente vai falar agora, tá? Que é o que a gente confunde muito, que as pessoas falam muito de maneira errada por aí. Então, acho que se você procurar aqui, der um Google, vocês vão ver Ozempic queda de cabelo, Ozempic causa flacidez, Ozempic a face derretida. Gente, a flacidez, a queda de cabelo é uma consequência do processo de emagrecimento, tá? Então, se eu perdi gordura, aliás, a queda de cabelo é uma deficiência a queda de cabelo pode acontecer pelo déficit de nutrientes. Já a flacidez pode acontecer pelo déficit de nutrientes e pelo processo de perda de peso, tá? Então, se eu perdi peso, se eu perdi gordura, essa gordura ela é um preenchedor. Então, o local onde não tem mais a gordura vai sair, vai acontecer a flacidez, tá? Então, não tem como você perder peso, né? Tirou a gordura dali, principalmente para quem perdeu muito peso, e aquela região ela vai ficar preenchida do quê? Não tem mais a gordura. Então, a tendência é que ela caia, que ocorra uma flacidez ali, tá? E essa flacidez depois tem que ser corrigida aí com procedimentos estéticos, tá bom? Mas não é um efeito colateral do medicamento, é uma consequência do processo de emagrecimento, certo? Quem não faz reposição de nutrientes, quem usa medicamento, quem está tomando medicamento, está comendo pouco, porque quer fazer um déficit de calorias, mas não faz a suplementação, nesses pacientes vai ocorrer um déficit também de nutrientes. E é pelo déficit de nutrientes que eu posso ter a queda de cabelo, por exemplo, e também a piora da flacidez da pele. Por quê? Se seu corpo está recebendo pouco nutriente, ou seja, estou comendo 2 vezes por dia, 1 vez por dia, estou trazendo poucos nutrientes para o meu corpo, ele vai otimizar aquilo que é vital no seu corpo. Então pensa comigo, é melhor eu produzir, sou o seu corpo, tá? É melhor eu produzir
uma hemoglobina, que é essencial para a minha vida, para né, eu viver, ou o meu cabelo. Você consegue viver sem cabelo, mas você não consegue viver sem coisas básicas, neurônio, hemoglobina. Então ele vai pegar aquele pouco nutriente que está vindo e vai otimizar para coisas no seu corpo que são essenciais. Pele e cabelo não é algo essencial. Então, quando eu tenho um déficit de nutrientes, eu posso ter uma piora da flacidez da pele e uma queda de cabelo por causa disso, tá? Além disso, o déficit de nutrientes pode causar uma queda na imunidade. Então, eu tenho paciente, por exemplo, que, né, eu orientei, né, passei o Ozempic, orientei fazer a suplementação, mas o que ele fez? Não quis não, achou que não era necessário. E aí, quando me manda mensagem, estava com herpes de repetição usando a ciclovir. O que é herpes? A herpes é uma doença oportunista. Então, quando a herpes aparece? Quando a nossa imunidade cai. Por que a imunidade caiu? Porque ele estava em déficit, comendo pouco e não estava suplementando. Isso tudo informo na consulta, tá? Então, o déficit de nutrientes pode fazer o seu metabolismo cair, sua taxa metabólica basal cair, pode fazer o seu cabelo cair, pode aumentar, piorar essa flacidez que já vai acontecer com o processo de perda de gordura, tá? E fazer a queda da imunidade. Então, é importantíssimo a gente suplementar esse paciente, vocês fazerem a suplementação para evitar essas consequências do déficit de nutrientes, tá? E não adianta fazer uma suplementação oral se seu intestino não está saudável para absorver esses nutrientes. Aí, nesses casos, eu opto por uma suplementação endovenosa ou intramuscular, tá? Então, tudo isso faz muita diferença na hora de você usar o medicamento, na hora de você otimizar a resposta ao medicamento, tá? Então, se vocês têm dúvidas ou vocês acharam muito complexo, procura um médico para te orientar, que ele vai saber disso, tá? A parte da massa muscular também, vamos falar disso, porque tem um monte de matéria, né? Perda de massa muscular com o uso da semaglutida, com o uso dos medicamentos. O que acontece? Pode ter uma perda de massa muscular? Pode. Mas, onde ela vai acontecer? Vai acontecer mais nos pacientes que não estão suplementando, né? E que não estão fazendo exercício físico, principalmente a musculação, tá? Só que, muitas vezes, o que acontece é uma perda de gordura intramuscular. Então, quando eu engordo, a minha gordura ela vai para o subcutâneo, que é essa gordurinha que a gente tem embaixo da pele, só que ela também vai para o músculo. Então, se a gente fizer um corte no músculo de um obeso, a gente vai olhar ali, a gente vai ver fibra muscular entranhada de gordura. Eu falo que é uma carne marmorizada, né? É um cupim, né? É um músculo entranhado de gordura. Quando eu vou emagrecendo, eu vou perder a gordura do subcutâneo, mas eu também vou perder essa gordura intramuscular. Então, se eu faço um corte e olho ali no microscópio, eu vejo. Não precisa nem olhar no microscópio, dá para ver a olho nu, né? Se eu faço um corte e olho e vejo um músculo entranhado de gordura, esse paciente perdeu 20 quilos, eu faço um corte, olho novamente esse músculo, eu vou ver um músculo mais seco, tá? E dependendo do critério que você utilizar para avaliar a massa muscular, a gente vai ver uma perda de massa muscular, mas na verdade o que pode ter acontecido ali foi uma perda de gordura que estava entranhada ali naquele músculo, tá? Então, tudo isso tem que ser avaliado e bem feito para que você não perca a massa muscular, mas também para que esclareça sobre o que está acontecendo com você, tá? Então, para evitar essa perda de massa muscular, mais uma vez, suplementar e exercício físico, de preferência a musculação, tá? Então, se você ficou ainda com alguma dúvida em relação aos efeitos colaterais dos medicamentos, das canetinhas, da semaglutida principalmente, é só enviar aqui que a gente vai tentar esclarecer, tá? E se você está tendo algum colateral, se você já usou o medicamento, fala, ai, não passei, né, passei mal, não gostei, provavelmente você usou de forma inadequada, provavelmente você usou sem orientação médica, tá? Porque quando tem algum colateral mesmo, que é do medicamento, isso é fácil de ser corrigido, é fácil, para quem, né, já é acostumado, é fácil de intervir ali e diminuir, minimizar esses efeitos colaterais, tá? Quando é do medicamento mesmo, o que que a gente faz? O que que eu costumo fazer? Diminuir a dose ou espaçar.
né? Você está tomando uma vez por semana, espaço a dose, às vezes isso já melhora o colateral, ou eu só volto para a dose anterior. Se isso aconteceu na progressão de dose, eu peço para retornar a dose anterior, espero um pouquinho e tento progredir a dose mais para frente. Por isso é muito importante ter um médico, alguém que sabe trabalhar com isso para te orientar. Porque esses medicamentos, eles não são baratos. Eu já vi paciente que comprou, aplicou uma dose, falou, doutor, apliquei, passei mal, e aí eu até dei para minha prima. Então você acaba perdendo dinheiro nisso, né? E ainda fica com aquela coisa que o medicamento não faz bem, que o medicamento me fez passar mal, quando na verdade não está relacionado ao medicamento, mas ao mau uso. Você não sabe como usar, ou a pessoa que te passou também não tinha tanta destreza assim, não tem tanta vivência assim para te orientar e para corrigir quando acontece esses eventos adversos, tá? Então, fica aqui algumas dicas para vocês saberem se estiverem usando o medicamento, poder ter alguma orientação, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.